Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Rosani, sou videomaker e professor de vídeo no Instituto Europeu de Design. Este é o 12º episódio do curso básico de Premiere Pro. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre correção de cor. Vamos lá? A edição de vídeo é algo muito complexo, e esse curso básico de Premiere Pro não tem a menor pretensão de esgotar os assuntos. Mas dos últimos aspectos que faltavam falar sobre edição de vídeo e acabamento, a correção de cor é um deles. Em inglês, tem dois termos que se usa para explicar esse universo, que é o Color Correction e Color Grading, a correção de cor e a gradação de cor. Pensando nisso, tem duas funções principais para esse universo da correção de cor, que é a equalização e a padronização dos planos entre si e o tom que a gente dá para o nosso filme. Antes da gente começar a parte prática, a gente precisa entender duas questões mais conceituais. A primeira delas é que a gente está trabalhando com o universo de cores aditivas. Quanto mais a gente adiciona luz, mais clara essa imagem fica. Diferentemente do pigmento, que quanto mais cor a gente adiciona, mais escura essa imagem fica. E a última questão importante é a gente entender quais são as três características principais de uma cor, que é o matiz, o brilho e a saturação, ou em inglês é conhecido como HSL, Hue, Lumination e Saturation. Matiz é o tipo da cor, se ela é vermelha, azul, verde, amarela e assim vai. Brilho significa a quantidade de luz que tem nessa imagem, então a gente vai da ausência de luz, que é o preto, passando por várias camadas de cinza até chegar no máximo de luz, que é o branco. E a saturação é a intensidade da cor. Abri meu Premiere Pro e criei uma timeline com esses dois vídeos. Esses dois planos fazem parte de um projeto que eu produzi para o portal Alpa de jornalismo, que é chamado Eu Errei. Foi no dia 5 de um fatídico mês que a gente viu que, como a gente não estava tendo os recebimentos dos boletos dos nossos clientes, que a gente, putz, esse modelo tá furado, não vai dar certo, a gente precisa resolver de alguma forma. Esse rapaz que está aqui na imagem, ele é o Matheus, ele é dono de uma empresa chamada Moradigna, ele faz reforma para pessoas em situação de vulnerabilidade. A correção de cor que eu vou fazer aqui vai ficar um pouco diferente lá do original que eu fiz, porque quando eu fiz o Eu Errei, a gente seguiu o padrão da fotografia que foi veiculada no site. Para fazer correção de cor, a gente precisa mudar a área de trabalho aqui, área de trabalho, cor, e ele vai mudar o layout aqui do Premiere e ele vai abrir o Cor de Lumetri, ou Lumetri Color, em inglês. E além do Cor de Lumetri, ele vai me dar isso aqui também, ó, Escopo de Lumetri, que são esses gráficos de visualização aqui. Se eu quiser manter a área de trabalho em edição, eu posso vir aqui em Janela, o Escopo de Lumetri, e também eu vou abrir aqui o Lumetri Color, o Cor de Lumetri. Quem trata a imagem em outros softwares sabe, a gente precisa ter referências. E qual é a nossa referência que a gente vai ter? São os gráficos. O que esse gráfico está indicando aqui? Ele é um gráfico quadrado, com essas ondas e cores. Ele faz um escaneamento da imagem. E ele fala cada linha vertical, ele representa uma linha vertical no gráfico. Então 0% é preto e 100% é branco. Então ele está falando que nessa área aqui, ó, no canto, ele predomina um vermelho e um ciano. O segundo gráfico que tem, esse aqui, padrão RGB. Então, um gráfico eu tenho as ondas integradas e o outro gráfico eu tenho as três cores separadas, o RGB. Eu vejo a combinação do azul com verde, ele gera esse ciano aqui. Lembra quando eu falei que as cores se somam? Então, quando eu junto o vermelho com o azul, ele dá uma outra cor. Eu junto o vermelho com o verde, ele dá uma outra cor. O terceiro gráfico aqui é o Histogram. Tem combinação de cores e ele é muito parecido com o Histogram que tem na câmera, tem no Photoshop. Outro gráfico que tem aqui é o Vector Scope YV. Então, além de cor e luz, esse gráfico ele vai indicar a saturação. Quanto mais próximo do centro, menos saturado. Quanto mais afastado do centro, mais saturado. Então, aumenta a saturação. Agora eu vou diminuir a saturação. Então, o interessante é a gente juntar dois gráficos, um que indica a luz e outro que indica a saturação. E nesse gráfico do Vector Scope,
ele tem essa linha aqui que fica entre o vermelho e o amarelo, que indica o tom da pele. Por mais maluca que seja o meu tratamento, é importante que a gente respeite o tom da pele. E aí o outro gráfico que tem aqui, que é esse Vector Scope HLS, ele é parecido com o Vector Scope YV. Quando eu for demonstrar alguma coisa aqui no Core Lumetri, é sempre importante olhar no gráfico como que a imagem está se resultando. Aí a última questão que tem aqui nesse gráfico, o sinal de suporte, quer dizer que eu consigo ir para baixo de 0% ou acima de 100%. Agora que a gente já viu os gráficos, a gente vai partir agora para a Core Lumetri para entender como que opera a ferramenta. Ele tem várias abas aqui, correção básica, criação. Então aqui na correção básica ele tem entrada de LUT, é como se fosse um filtro de correção de cor. Então geralmente os LUTs eles são pensados para cada equipamento. Aí depois aqui tem equilíbrio de branco, posso selecionar uma cor para falar aqui, esse é meu branco, aqui no fundo cinza. Parece estranho eu selecionar o branco para um cinza, mas esse branco está indicando as áreas de luminância que tem um equilíbrio entre o RGB, tem a mesma proporção de vermelho, mesma proporção de verde e mesma proporção de azul. Depois tem aqui, ó, temperatura, tá? Ele tem essa barra que vai do azul até o vermelho. Quanto mais azul eu jogo para minha imagem, ele vai diminuir a quantidade de vermelho. Tem outro gráfico aqui, outra barra, que é esse do verde ao magenta, que é a mesma coisa. Se eu aumento o verde, eu diminuo o magenta. Geralmente a gente vai mexer mais nessa barra de cima e menos na barra de baixo. Depois do equilíbrio de branco, ele tem esse tom, todas essas ferramentas aqui, que vão controlar a exposição, e aqui embaixo tem a saturação. A exposição, o que ele vai fazer? Então sempre que eu mexer aqui, é importante ver no gráfico, ó, exposição. Então se eu aumento a exposição, ele aumenta a quantidade de luz. Se eu diminuo a exposição, ele diminui a quantidade de luz. Então quando eu aumento a exposição, ele vai subir todo o gráfico. Se eu diminuo a exposição, ele vai descer todo o gráfico. O contraste, então ele vai achatando ou esticando o gráfico. A exposição, ele faz um bloco. Então o contraste, ele está aqui o gráfico, ele estica o gráfico se eu aumento o contraste, e se eu diminuo o contraste, ele faz isso aqui. A tendência é que a imagem ela fique mais lavada, mais acinzentada, com um pouco menos de cor. Mesmo quando eu só mexo em luz, ele de certa forma acaba influenciando em cor também. Aí o realce, se eu diminuo o realce ou se eu aumento o realce, ele fixa aqui a baixa luz e ele só vai subir a alta luz. Aí depois ele tem aqui sombra. Então sombra é a mesma coisa que o realce, só que ele vai mexer mais nas baixas luzes. E tem aqui branco e preto, mas o branco ele vai incidir mais na faixa aqui só de cima e o preto ele vai incidir na faixa mais de baixo. Saturação é uma coisa, eu já mostrei um pouco, tá? Então tem saturação, já tinha mostrado quando eu fui falar sobre os gráficos. Quando eu destaco alguma cor e eu saturo ela, ele deve dar uma destacada na luz dessa cor também, então ele acaba influenciando. Aí depois tem aqui essa aba de criação, uma aba que eu não mexo muito nela, tá? Aí tem aqui look, que eu posso fazer um pré-tratamento, eu quero menos intenso, esse filtro mais intenso. Tem nitidez, ó, se eu vou deixar a imagem mais desfocada ou mais nítida, ele dá uma craquelada na imagem. Vibração, ele vai mexer aqui também na saturação, de certa forma, mas ele deve saturar pensando mais nos tons da pele, e aqui a saturação também. E aqui a tonalidade seria como se fosse um tratamento secundário. A gente tem os tratamentos primários, que são esse tratamento global da imagem, e os tratamentos secundários, que são os tratamentos pontuais da imagem. Curvas, ele tem essa linha, eu posso criar os pontos e mexer nas áreas de luminância. Por exemplo, tem uma curva clássica que é essa S, que é para a gente aumentar o contraste da imagem. Só mexer no vermelho, posso só mexer no verde, só no azul. Aí depois aqui embaixo, ele tem esses gráficos que são muito interessantes. O primeiro gráfico é matiz versus saturação. Vou pegar esse seletor de cor, esse Color Picker, e vou clicar aqui na testa do Matheus. Então ele está indicando que ó, a cor da testa do Matheus,
ele tem essa cor avermelhada. Deixar mais avermelhado ou mais dessaturado. E reparem bem como fica esse gráfico, essa linha aqui, tá? Então ela vai do muito vermelho ao preto, mais próximo da cor dessaturada. Matiz versus matiz, eu vou mudar a cor dessa cor que eu estou selecionando. Matiz versus luma significa que eu vou mudar a luz dessa cor que eu estou selecionando. Aí tem luma versus saturação. Então, por exemplo, mesma coisa, pegar a testa do Matheus. Então eu quero saturar só essa faixa de luz. Ou eu tenho aqui saturação versus saturação. Parece um pouco redundante, mas é. Então eu quero saturar essa faixa de saturação. É muito importante fazer com parcimônia isso aqui, tá, gente? Então, sem exagerar. Aí tem aqui disco e correspondência de cor. Então, os discos de cores é a mesma coisa que eu tenho parecido ali na correção básica, mas agora ele tem esse disco de cor. O vermelho, o azul e o verde, que são as 3 cores primárias. Então, por exemplo, aqui, quando eu junto uma luz vermelha com azul, ele vai resultar nesse magenta aqui. Ter uma imagem ciano significa que eu tenho muita incidência de verde e azul. Quando eu tenho amarelo, eu tenho incidência de vermelho somado ao verde. Se eu quero eliminar o amarelo, eu vou para a direção oposta. Se eu quero eliminar o magenta, eu vou para o verde. Se eu quero eliminar o vermelho, eu venho aqui para o ciano. Então esse gráfico, então eu posso mexer em luz, só que ele só vai mexer nas regiões de luminância. Então aqui é só na sombra. Então aqui é só midtone e só o realce. E ele tem esse botão aqui que é a correspondência. Por exemplo, aqui eu vou tratar essa segunda imagem, ó, usando a primeira como correspondência. Esse botão aqui de correspondência, ele pode ser acionado por aqui, ó, exibição de comparação. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma cena que tem 10 planos. Então eu escolho um plano de referência e eu vou tratar todos os outros em referência desse primeiro plano. HSL secundário, Hue Saturation e luminância secundário, que eu posso selecionar uma área e modificar a cor só dessa área. Ó, ele vai mostrando na imagem quais áreas da imagem que ele vai incidir essa modificação. Então, por exemplo, aqui eu selecionei essa área de cor, eu quero mudar a cor só dessa região, ó, só do rosto do Matheus, sem mexer em outras áreas. O problema é que começa a ter umas aberrações, ó. A boca dele ainda está avermelhada porque não foi selecionado. Aqui no Premiere ele não é muito legal para fazer isso. Assim, você quer fazer uma correção de cor mais complexa, tem outros softwares melhor para fazer tratamento de cor, como o DaVinci Resolve, que é um software gratuito. Aí o vinheta, ele tem aqui difusão, se ele é mais duro, a transição entre a vinheta e a área de visualização, ou se ele é mais, se eu diminuo o valor, ele fica preto, ou se eu aumento, ele gera uma vinheta branca. Então o ponto médio, se ele é mais próximo do centro, ou se ele é mais afastado do centro, e o arredondamento, se ele é mais arredondado ou mais quadrado. Agora que a gente já entendeu todas as funcionalidades da ferramenta, a gente vai partir para a parte prática. Então eu vou primeiro tratar esse plano mais aberto, que eu vou usar como referência para o segundo, o mais fechado, tá? Esse plano aberto foi gravado com essa câmera aqui, que é a GH5, e o plano mais fechado foi gravado com a câmera chamada T4i da Canon. Às vezes a gente vai tratar a cor da pele, vai distorcer um pouco o fundo, então a gente vai tentar chegar ao tom da pele o mais próximo possível. Primeiro eu trato luz, depois eu vou equalizar as cores, depois eu vou trabalhar a saturação. Eu vou subir um pouco a exposição, vou aumentar o contraste, o rosto do Matheus ele se acendeu, a roupa ficou muito clara, e o preto eu não quero enterrar ele, ó. Eu não quero que as áreas da minha imagem vão para 0% luz. Então a diferença antes e depois. Agora ele ficou mais aceso e mais destaque do que o fundo. A camiseta dele, que é cinza, ela está muito avermelhada. Então eu vou dar uma azulada aqui na imagem, sem mexer no tom da pele do Matheus. E aqui também o ciano, ó, ele está ciano. Então o ciano, lembra que aqui eu vou vir no disco, ó, o ciano, ele é o verde com azul. Quando eu aumento o magenta, ó, o verde e o azul, eles vão se separando um pouquinho aqui, tá vendo? É bem sutil.
Agora que eu já fiz a correção de exposição e a correção de cor, a gente vai trabalhar a saturação, para ficar a cor mais viva. Poderia vir aqui, ó, e aumentar um pouco, ó, a nitidez para destacar melhor as linhas. Então tenho aqui o antes e o depois. Agora eu vou tratar esse plano. Então eu vou acionar aqui, ó, exibição de correspondência. Então ele vai dar os dois gráficos aqui, um do lado do outro. Aumentar a exposição aqui, vou aumentar o contraste, subir o realce. Tá ok, ó, a exposição tá muito parecida. Então, mas ó, a imagem aqui, ele tá diferente um pouquinho aqui. O azul tá mais destacado. Aqui embaixo ele tem um verde, ciano, azulado e um vermelhado. Aqui eu segui o mesmo padrão. Aqui em cima ele tem um pouco mais de magenta, ó, tá vendo? Na pele. Então a gente pode fazer esse tratamento aqui, em disco, ó. Essa imagem, a T4i, ela já é ligeiramente mais saturada. Aqui eu posso até, ó, dessaturar um pouco a imagem, porque ela já é mais saturada, tá? A última coisa que ficou o fundo, então eu posso pegar aqui, ó, no disco de correspondência e vou aqui azular um pouco aqui o fundo. Ó, matiz versus matiz. Vou selecionar aqui, ó, só a pele do Matheus. Ó, ele é um pouco ligeiramente mais amarelado aqui. Vamos dar uma ligeira saturada aqui só no tom da pele do Matheus, ó. A camiseta. Então você vai mexendo, selecionando faixas de área, muda a cor aqui, satura um pouco aqui, muda a luminância colar e assim vai. Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, também, que eu tinha feito lá no outro, criação. Vem aqui, ó, e aumentar um pouco, ó, a nitidez do Matheus, ó, deixar ele um pouco mais nítido. A imagem, a T4i é uma imagem com menos nitidez. Agora que eu já equalizei os planos entre si, eu vou fazer aquela parte que é o color grading. Então, em vez de eu tratar aqui no plano, eu vou criar o quê? Algo que a gente vai chamar de uma camada de ajuste. Então, eu vou vir aqui em arquivo, selecionar aqui uma camada de ajuste e jogar essa camada de ajuste aqui em cima na minha timeline dos meus planos, ó. Então eu fiz uma correção mais simples de correção de luminância, de exposição, de correção de white balance, e aqui eu posso dar um look mais interessante. Na camada de ajuste eu só vou dar uma ligeira modificação aqui, ó, azular um pouco o fundo e aumentar um pouco o vermelho aqui nos meio tons. Ó, com e sem. É bem sutil. Eu tenho a base comum, que eu fiz o tratamento lá no plano, depois eu fiz um tratamento mais sutil nessa camada de ajuste para dar um tom, um clima para o meu filme. Então o tratamento de cor é algo complexo, é um universo muito amplo, mas é muito legal de começar a explorar e começar a mexer. Sempre é bom fazer um ajuste final da imagem para a entrega que a gente deseja. Esse foi o 12º episódio do curso básico de Premiere Pro. O capítulo de hoje foi para falar sobre correção de cor, que é esse universo tão interessante e tão complexo ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestões, escreva aqui nos comentários desse canal. Se inscrevam e ativem os sinos para receber as notificações sempre que eu publicar novos conteúdos, vocês vão ficar sabendo. Fica com Deus e até a próxima. Um beijo.